Fala, galera! Hoje estamos aqui com a minha companheira Suzane, com o professor Dr. Ângelo, gravando mais um podcast para o CIT, que é o Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Dr. Ângelo, graduado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência médica e em clínica médica pela Universidade Federal de Goiás e residência em endocrinologia pelo Hospital Brigadeiro São Paulo, SUS. Passo a palavra agora para o doutor para apresentação sobre obesidade. Como vai, pessoal? Tudo bem? Obrigado pelo convite. E para falar sobre um tema não tão recente, porém de alta magnitude e, de certa forma, negligenciado por vários anos e desconhecido também, né, que é a obesidade. Então, nessa apresentação, eu gostaria de colocar a doença, os aspectos, os impactos que essa doença tem sobre o mundo, sobre os países e as consequências, caso a gente não tenha uma abordagem eficaz, eficiente na prevenção e no tratamento, os custos, né, tanto econômicos quanto humanos, chega mais perto, que a obesidade pode trazer para as pessoas. Então, a obesidade é uma epidemia, uma pandemia mundial. Que vocês estão vendo aí os números no gráfico à esquerda. Nós temos 38% da população mundial obesa, com sobrepeso, acima do peso. Isso, a tendência é crescer até 2035, chegando a 51%. E 14% da população mundial, em 2020, já estava com índice de massa corporal acima de 30, ou seja, já era obesa. E a tendência também piorar, aumentar esses números até 2035. Então é um problema de saúde crescente no mundo todo. Isso resulta, né, em 2,6 bilhões de pessoas acima do peso no mundo. E chegará a 4 bilhões de pessoas daqui a 10 anos. 988 milhões de pessoas com obesidade. Então, nós estamos falando aqui sobre pessoas acima do peso, que é um índice de massa corporal maior ou igual a 25, e pessoas obesas. Acima do peso seria sobrepeso ou pré-obesidade. E com IMC acima de 30, igual ou maior que 30, já a doença obesidade. 988 milhões de pessoas no mundo hoje são obesas. E isso, a tendência também é aumentar, como eu disse, em números absolutos, para quase 2 bilhões de pessoas em 2035. Então, vocês estão vendo, né, a gente pode notar que é um problema crescente e grave que o mundo está enfrentando, né? O problema maior é que é uma pandemia crônica, não é uma pandemia aguda, como foi a de Covid-19. Os eventos agudos, a nossa percepção de gravidade é maior quando nós os observamos. Quando os eventos são crônicos e lentos, a nossa percepção de gravidade é menor. E, portanto, as ações são menores também. E nós tendemos a não valorizar tanto a gravidade que isso traz, a quantidade de mortes que isso traz para as pessoas, né? E o impacto econômico também. Mas, na verdade, para que a gente entenda essa pandemia de obesidade, nós precisamos sair um pouco desse recorte de obesidade e olhar historicamente o que vem acontecendo. E o que a gente vê é que vem ocorrendo uma dicotomização do problema da má nutrição. Má nutrição não é subnutrição somente. Má nutrição é uma ingesta de nutrientes e calorias inadequados. Pode tanto ser para mais, ou seja, excesso de calorias, como pode ser para menos, que a gente chama de subnutrição. Subnutrição seria uma ingesta calórico-proteica e de micronutrientes inadequada. E nós estamos vendo uma dicotomização, mais uma transformação de um polo, onde as pessoas no mundo em geral passavam mais fome do que tinham acesso à comida, para um outro polo, uma polarização de excesso de peso. Isso vem acontecendo no mundo inteiro, inclusive
em países de baixa renda, onde a gente raramente via obesidade. Então esse cenário ele vem se modificando ao longo dos anos, né? Com essa dicotomização, essa polarização dos extremos, né? O mundo hoje convive com esses extremos. Países convivendo com subnutrição e obesidade ao mesmo tempo, comunidades convivendo com as duas situações aparentemente opostas ao mesmo tempo. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde chama de dupla carga de má nutrição. Ser uma carga, um fardo, né, que a sociedade carrega de subnutrição, ainda existe, lógico, mas um fardo que tem se tornado cada vez maior, consequente à obesidade. Eu coloquei aqui como a África como um exemplo, porque a África, a gente sempre lembra de notícias, né, quem não conhece, vê pelo menos por notícias, pelo noticiário, de que os países africanos, os povos africanos passam fome, né? Ou tem pouco acesso à comida. Isso é verdade, obviamente, existem pessoas nessa situação no continente africano, mas o continente africano vem sofrendo muito com a obesidade também ao mesmo tempo, né? Então isso é chamado de dupla carga de má nutrição, lembrando, né, que má nutrição, tanto subnutrição como nutrição caloricamente excessiva, né? O que é essa dupla carga? A subnutrição, obviamente que eu já coloquei o conceito para vocês, mas só para complementar, a subnutrição ela pode ser entendida como uma perda aguda de peso, principalmente em relação à massa muscular, que aqui a gente chama o slide chama de wasting, o stunting, que é o nanismo, que são a subnutrição afetando crianças na fase de crescimento e de desenvolvimento. Então essas crianças ficam abaixo da altura e com desenvolvimento atrasado quando não tem nutrientes ou calorias suficientes, e a deficiência isolada de micronutrientes, ressaltando aí a deficiência de ferro, né? Nem sempre acompanhada por anemia, que também é uma epidemia, uma pandemia, na verdade, a deficiência de ferro como micronutriente. E, ao mesmo tempo, né, essa subnutrição convivendo com sobrepeso e obesidade, como aqui está mostrando o slide, né? E essa situação acompanhada por doenças crônicas não transmissíveis. São doenças que estão relacionadas a uma alimentação excessiva ou a um ganho de peso excessivo, um ganho excessivo de gordura corporal, especialmente a gordura abdominal, tipo diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, né? E isso acontece na vida de um indivíduo. Ou seja, tem pessoas, daqui a pouco nós vamos falar um pouco melhor disso, tem pessoas que nascem abaixo do peso, são excessivamente magras durante a infância, ou seja, são subnutridas durante a infância, mas na vida adulta desenvolve obesidade. Então aquela pessoa, ao longo da linha de vida dela, lifetime dela, ela teve um momento que ela foi subnutrida e um outro momento futuro que ela está, né, com sobrepeso, obesidade e doenças crônicas. Numa mesma família também. Então a gente vê famílias grandes que têm pessoas com subnutrição e pessoas excessivamente com excesso de ganho de peso, né, excesso de gordura. Ou comunidades, né, aqui mesmo em Araçatuba. A gente olhar Araçatuba em relação à segurança alimentar, alimentação, nós vamos ver um cenário muito heterogêneo. Tem bairros ou comunidades que têm menos obesidade, tem até pessoas com subnutrição, é uma minoria, e bairros onde a obesidade é maior do que em outros, né? A maioria da população sofrendo de má nutrição está obeso ou sobrepeso aqui na nossa cidade. Mas, ou seja, em qualquer país do mundo hoje nós podemos ver essa dicotomização, em qualquer lugar, qualquer comunidade. Isso acontece em indivíduos, famílias e populações, como eu disse. Então não é porque o indivíduo às vezes também está com sobrepeso, obesidade, que ele que ele não tem deficiências de micronutrientes. Ele pode ser obeso
e ter deficiência de ferro, de vitamina B12 ou de outros complexos vitamínicos, porque a alimentação dele é excessivamente calórica, mas ela é insuficiente do ponto de vista nutricional. Tem calorias demais que fez a pessoa ganhar peso, mas nutricionalmente ela é uma alimentação pobre. Isso pode resultar também em deficiências de micronutrientes, que é uma forma de subnutrição. Então, uma mesma pessoa pode ser obesa e subnutrida, né? Então, essa dupla carga, ela acontece no indivíduo, ela acontece na família, dentro de uma família, ela acontece dentro de uma comunidade e ela está acontecendo no mundo todo. E aqui, então, o cenário geral. De um lado, aqui no lado esquerdo do slide, do lado direito do slide, né, para quem está olhando, nós vamos ter 600 milhões de pessoas obesas, com IMC acima de 30 atualmente, e 462 milhões de pessoas adultas com magreza excessiva, os subnutridos. Então a gente vê que, considerando o mundo inteiro, a obesidade está ganhando, né? Na verdade, nenhum dos dois teria que ganhar, né? Mas a obesidade está ultrapassando a subnutrição. 41 milhões de crianças até a idade de 5 anos, ou menores que 5 anos, estão com sobrepeso ou com obesidade. E 52 milhões de crianças estão subnutridas, abaixo do peso. Então, nas crianças, de um modo geral, de um modo global, a subnutrição ainda é um problema maior que a obesidade. Mas isso não diminui a gravidade da obesidade nessa faixa etária, né? E esse cenário, se continuar assim, como eu coloquei no primeiro slide, ele deve se acentuar, né? Sempre no sentido de a obesidade tornando-se um problema maior, né, do que a subnutrição de forma geral no mundo. E por que isso ocorre? Por que nós estamos vivendo essa dupla carga, subnutrição e obesidade? Isso depende de 3 fatores, né, de 3 eventos que vêm acontecendo no mundo. Primeiro, a transição nutricional, a transição epidemiológica e a transição demográfica. Os 3 se interagem, eles se interconectam, né? Mas a transição nutricional seria essa mudança que a gente vê nos padrões de alimentação e na relação consumo e gasto de energia, associada à urbanização, globalização, desenvolvimento econômico. Então, de maneira geral, os países, no mundo todo, eles têm uma condição econômica, salvo poucas exceções, uma condição econômica um pouco melhor, mesmo que não seja boa, do que teve no passado. E isso aumenta o acesso de comida à população. A população tem mais acesso aos alimentos do que tinha antes. Só que, pela globalização, esses alimentos que chegam até os países, muitas das vezes são alimentos industrializados excessivamente e não são adequados do ponto de vista nutricional. Eles são muito calóricos e pouco nutritivos. Então, essas pessoas que antes tinham um padrão alimentar de falta de alimentos e de calorias, hoje têm mais acesso a alimentos muito calóricos e de baixa qualidade nutricional. Isso faz com que essa conversão da subnutrição para a obesidade vá acontecendo, né? E aparecimento consequente de doenças crônicas não transmissíveis. A transição epidemiológica se refere à mudança no padrão de adoecimento. Então, há algumas décadas atrás, ou séculos também, décadas e séculos atrás, as pessoas adoeciam e morriam mais por doenças infecto-contagiosas. Veio o antibiótico, veio um melhor estado nutricional, né? O sistema imunológico ele teve uma melhora para essas pessoas. Então, as doenças infecto-contagiosas passaram a não matar ou incapacitar tanto. Porém, as doenças metabólicas, cardiovasculares e câncer começaram a aumentar. Então, isso é a transição epidemiológica que vem acontecendo no mundo. E a transição demográfica, que é um aumento da idade, da expectativa de vida também
das pessoas. Então, o mundo está envelhecendo, as populações estão envelhecendo. Então, o número de idosos no mundo está aumentando. E as doenças crônicas, praticamente todas elas ficam mais frequentes, mais comuns em pessoas com maior idade. À medida que a gente envelhece, a gente adoece mais por doenças metabólicas, como diabetes, cardiovasculares, como hipertensão, infarto e também o câncer. Então, essas 3 transições, elas vêm acontecendo no mundo há cerca de 200, 250 anos. Principalmente nos países europeus, que começaram essa transição bem anteriormente aos países de baixa renda. Os países africanos, alguns países da América do Sul asiático também, que começou essa transição mais tardiamente. Nesses países de renda mais baixa, essa transição foi muito rápida. Ela não foi em décadas, ela não aconteceu em 2 séculos, ela aconteceu em poucas décadas. Então, essas transições nesses países, elas foram condensadas. Por isso que a gente vê esse paradoxo em países de baixa renda, principalmente. Os países europeus já estão até lidando melhor com a obesidade do que países de baixa renda, né? Isso é muito, quanto menor a renda de um país, quanto menor o desenvolvimento econômico e social desse país, mais contrastes nós podemos ver no mundo de hoje em relação a essas 2 condições, essa dupla carga. E existem alguns direcionadores para essa dupla carga, que explicam também, do ponto de vista biológico, ambiental, né, o aparecimento aí, principalmente da obesidade. Mas, obviamente, fatores socioeconômicos, a pobreza, ou o acesso a recursos materiais de maneira mais rápida, isso influencia no aparecimento dessa dupla carga. E a insegurança alimentar. Hoje, nós escutamos muito esse termo, ou lemos muito esse termo em textos sobre o assunto de segurança alimentar. E o que seria essa segurança alimentar? Então, é o direito de todos, ao acesso regular e permanente a alimentos, e aí eu ressalto a palavra qualidade, alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais que o ser humano tem, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Então, segurança alimentar não é somente oferecer alimentos para as pessoas cujo esse alimento está faltando, para pessoas com renda muito baixa, ou para comunidades muito pobres, que têm menos acesso. Isso também é segurança alimentar. Mas a segurança alimentar também, ela diz respeito a não oferecer excesso de calorias e alimentos de baixa qualidade para essas pessoas, principalmente para as crianças. Se nós pensarmos bem, nós precisamos proteger os jovens, as crianças e jovens, em relação a alimentos industrializados, a excesso de calorias e alimentos industrializados. A função disso é da família, é da escola e é da sociedade. Então, a invasão da vida dessas crianças por esses alimentos é uma forma de violência contra a criança. Ou seja, é uma negligência social, familiar, em relação a essas crianças. Então, oferecer alimentos excessivamente calóricos para uma criança, ela não vai querer comer verduras, legumes, frutas, porque ela sabe que se ela der um choro, se ela chorar, se ela der uma birra, ela vai receber aquele outro alimento extremamente calórico, que é mais palatável, dá mais prazer para qualquer um. E a criança não tem o senso crítico para se defender contra isso. Então, quem tem que se defender a criança contra isso? É a família, é a escola, né? No entanto, nós temos uma ideia de que o problema no Brasil ainda é passar fome. E é passar fome. Existem comunidades que passam fome, carência alimentar mesmo no país.
No entanto, o problema maior no Brasil hoje em relação à segurança alimentar é o excesso. A magnitude do problema é maior do que a subnutrição. É o excesso de oferta, mesmo para comunidades que têm um nível socioeconômico menos desenvolvido. Então, lembrar de segurança alimentar, lembrar que não é só oferecer para quem tem fome, né? É oferecer a quantidade adequada e suficientemente, com calorias suficientes, né, e nutrientes adequados para as populações também, principalmente crianças. Os fatores biológicos, eles interferem bastante nisso, nessa dupla carga. Então, tem pessoas que têm uma tendência maior a ganhar peso, outras pessoas que têm uma tendência menor, depende da configuração genética que estabelece o metabolismo desse indivíduo. Se ele é mais catabólico, mais anabólico, e durante a vida isso vai mudando também, né? Os fatores epigenéticos, que são aqueles fatores que influenciam, ambientais, que influenciam a expressão genética. Então, nós temos uma expressão genética, mas ela pode ser modificada pelo meio ambiente também. É o que a gente chama de epigenética. Por exemplo, uma criança que é pequena para a idade gestacional, uma criança que sofreu carência alimentar dentro do útero da mãe, porque a mãe não tinha acesso à alimentação adequada, essa criança nasceu com baixo peso. Por ela ter nascido com baixo peso, houve uma reprogramação genética para que ela se torne, quando adulta, uma pessoa com uma reserva de energia muito grande. O organismo dela vai ser preparado para ela estocar mais do que gastar energia. Então ela vai ser exposta a alimentos calóricos e por esse passado de ter sofrido carência alimentar na vida intrauterina, ela tem maior risco de se tornar obesa do que uma pessoa que nasceu com um peso adequado, né, e que não sofreu essa carência intrauterina. Isso é explicado pela epigenética. Lembrando que mães obesas também têm um risco maior de gerarem filhos pequenos para a idade gestacional. Mães também excessivamente magras, também, mas mães obesas da mesma forma. E essa criança que nasceu muito magra, ela vai ter chance maior de ser obesa, risco maior de ser obesa na vida adulta. E crianças que nascem acima do peso também. Crianças que nascem com mais de 4 quilos a termo, são crianças com maior risco de se tornar obesas na vida adulta. Uma criança obesa, ela tem 95% de risco de se tornar um adulto obeso, né? Os sistemas de alimentação, a forma capitalista como isso é enxergado, né? Quanto mais consumir, melhor, né? Porque dá mais lucro. Então, a indústria alimentícia, ela tem estudado o prazer que o ser humano tem em relação a determinados alimentos, explorado as características sensoriais desses alimentos, de alimentos industrializados, para que eles provoquem cada vez mais prazer nas pessoas, e provocando mais prazer, mais as pessoas vão gostar e querer comer esse alimento, e mais lucro a indústria vai ter. Então, essa lógica de fins exclusivamente lucrativos que alguns braços da indústria alimentícia têm, é extremamente nocivo para a sociedade, né? E precisa haver um amadurecimento nesse sentido, né? A urbanização, como eu falei, o estilo de vida da pessoa, o sedentarismo é um fator muito importante, e fatores também psicológicos, doenças mentais menos graves ou mais graves, medicamentos para tratar essas doenças mentais também, todos eles podem induzir ganho de peso e contribuir para a obesidade. Então, todos esses fatores que eu citei aqui agora, eles são direcionadores dessa dupla carga que está acontecendo no mundo, inclusive em países mais pobres, como eu falei, né? Então, o objetivo, né, o alvo da Organização Mundial de Saúde é colocar fim às duas formas de má nutrição, tanto subnutrição quanto sobrepeso e obesidade. Por que isso? Por que isso? Como que a gente poderia fazer isso, né? Mesmo na nossa comunidade, a OMS pensa global, como tem que ser, mas nós temos que trazer essa ideia
ou essa sensibilização, ou essa missão, né? O médico, ele tem uma responsabilidade social na comunidade que ele atua, nós temos que trazer isso para a nossa realidade. E em qualquer realidade que seja, essas 3 medidas elas são fundamentais para controle dessa situação. É a taxação de impostos sobre alimentos muito palatáveis, ou seja, esses alimentos têm que custar mais caro, igual ocorreu com o cigarro, né? O cigarro é mais caro. Em alguns países, mais caro ainda, para diminuir o acesso. A oferta de alimentos nutricionalmente suficientes e caloricamente adequados nas escolas públicas e privadas. Regulação de publicidade acerca de alimentos ultraprocessados em todas as suas vias de veiculação. Então, essas 3 medidas é onde nós temos que nos direcionar na nossa comunidade de atuação. Os gestores, né, de vários setores, não só da saúde, eles têm que pensar nisso, porque vai diminuir muito a carga de adoecimento e sofrimento das pessoas e economicamente vai ser extremamente saudável para aquela comunidade. Como que a gente poderia aferir ou pensar nessa carga, né, de doenças na GBT, na Global Burden of Disease, falando agora sobre obesidade? Isso pode ser medido na forma dos DALY, na forma de mortalidade, e avaliando também o índice de desenvolvimento social das populações, das comunidades, né? O que é o DALY? O DALY é a soma de morte precoce, né? Como é que a gente definiria morte precoce? Você pega uma comunidade, uma população, vê a expectativa de vida e vê quantos anos antes essa pessoa morreu, antes de chegar na expectativa de vida, nos anos de vida esperada. Então, vamos pegar uma comunidade que tem expectativa de vida de 70 anos. Essa pessoa morreu com 45. Né? Então, ela ficou com 25 anos a menos aí de vida. Isso é um braço do que forma o DALY, mas também os anos vividos com incapacidade. Então, são as 2 coisas que formam o DALY, vamos chamar de DALY. É a morte precoce e os anos que essa pessoa viveu após ser considerada incapacitada por aquela doença. Então, a obesidade, ela causa, como doença crônica, não só a obesidade, mas aqui falando dela, ela causa esses 2 impactos aí sobre a população. E o segundo componente aí da carga da obesidade seria a mortalidade, né? As mortes relacionadas à obesidade, onde a obesidade teve uma participação. Então, em termos de carga, nós vamos sempre pensar nos DALYs, ou no DALY, né, e na mortalidade. E isso é correlacionado com o índice de desenvolvimento social. O índice de desenvolvimento social, ele é baseado na taxa de fertilidade de uma população, no nível cultural da população e na renda per capita. Então, essas 3 variáveis, elas compõem o índice de desenvolvimento social de um país. Aí o SDI, como eu falei para vocês, ele tem um score de estratificação. Bom, sabendo esses conceitos agora de DALY e de mortalidade, nós vamos poder observar melhor essa relação da obesidade com a subnutrição em várias regiões do mundo. Então, de forma global, que são as primeiras 2 barras lá em cima, entre homens, tanto homens quanto mulheres, a gente vê que a obesidade ela contribui com quase de 70% a 80% aí das mortes precoces, dos anos vividos com incapacidade e com mortalidade. E a subnutrição no mundo de 20% a 30%. Então, nós estamos vendo que a obesidade é o principal responsável por essas mortes quando a gente fala em má nutrição. A subnutrição no mundo, ela tem se tornado, ainda é um problema extremamente relevante, mas ela tem se tornado relativamente um problema menor, quando a gente compara as 2 coisas, obesidade e falta de nutrientes, né? E se nós olharmos alguns países que têm uma condição socioeconômica mais baixa em relação ao mundo, né, a média mundial, como na região africana, nós estamos vendo que é mais ou menos meio a meio.
é metade obesidade e metade subnutrição. E alguns países, quando a gente olha aqui embaixo, que é o índice demográfico social, nós vamos ver as duas barras de baixo, que são que equivalem a países com o SDI muito baixo, né? Eles ainda têm a subnutrição um problema maior que a obesidade, mas a obesidade vem sendo crescente mesmo nesses países. E aqui o mesmo raciocínio, mas por mortalidade. Então, primeiro, o slide anterior nós vimos os DALYs, né? E aí nesse slide nós estamos vendo a mortalidade. Então, a obesidade ela contribui de forma global muito mais para a mortalidade, é muito mais chance de uma pessoa morrer por influência da obesidade no mundo do que uma população, né? Não uma pessoa, uma população, do que por subnutrição. Isso mostrando que a obesidade está desempenhando um papel muito mais influente e pesado, né, do que a subnutrição no mundo. Isso não era assim. Isso na década de 70, até a década de 70, 80, se nós formos, que não tinha um estudo como esse, mas se tivesse tido um estudo como esse, nós iríamos ver as barras azuis ali muito maiores, né, do que as barras alaranjadas. A subnutrição era realmente no mundo um problema muito maior. E isso mudou nas últimas décadas. Por isso as pessoas têm uma comoção muito maior quando se fala em subnutrição. Se a gente falar uma criança passando fome, isso nos comove, ou comove muito mais a maioria das pessoas, do que falar que a criança está, entre aspas, gordinha, né? O gordinho é até uma forma carinhosa, né? A criança gordinha ela tem mais saúde. Então a sociedade ainda não vê a obesidade como um problema de saúde sério de uma criança, né? Mas aquela criança tiver com as costelinhas aparecendo assim, aí sim se torna um problema grande, né? Mas por que a sociedade ainda tem essa ideia? Porque no passado, né, principalmente as gerações que viveram esse passado recente, aí, na década de 70, 80, elas ainda têm em mente que o que causa sofrimento e problema de saúde na infância é a magreza, a falta de comida, né? Mas a gente vê que não é bem assim mais, as coisas mudaram. Nesse slide nós estamos vendo aí que ali embaixo é que ficou desconfigurado, mas dá para compreender. Nessa barra branca de baixo nós estamos vendo o SDI, é o Índice de Desenvolvimento Econômico. De países de alta renda, de países de média alta renda, de média, de baixa, média e de baixa. São 5 categorias, né? Nas 3 categorias de baixo, onde está aquele retângulo em vermelho, nós vamos ver que o percentual de incapacidade e mortalidade precoce, que é o DAILY, ele aumentou nesses países de média para baixa renda. Mas nos países de alta renda e de renda média, isso está até diminuindo, foi até negativo. Por que isso acontece? Os países de alta renda e de média alta renda, eles já estão implementando políticas públicas, implementando recursos, conhecimento, preparação de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em relação à obesidade. Já estão aderindo às novas medicações para tratamento da obesidade também. Já estão modificando o ambiente obesogênico para um ambiente mais saudável. Então, essa mortalidade precoce, mais incapacidade, está diminuindo nos países de alta renda, de média alta e de alta renda. Mas nos países de baixa renda, e de média baixa e de média, isso ainda não está acontecendo. Na verdade, a mortalidade precoce e incapacidade vem aumentando, porque são países que não estão lidando bem com esse problema ainda. Mesmo porque isso começou, como eu disse para vocês, na Europa, há 200 anos, essa modificação. Nesses países mais pobres, isso começou de poucas décadas para cá. E está sendo muito mais rápido. Então, eles não têm tempo nem recursos para se preparar de forma igual aos países de alta renda. Mortalidade, nós vamos ver a mesma coisa lá. Lá embaixo, né, onde está o triângulo, a mortalidade ela vem aumentando nos países de baixo e vem diminuindo aí
nos países de alta e de média alta. Só para situar, né, o Brasil está localizado nos países de média alta renda. Tá? Não de alta, mas de média alta renda. Então, o Brasil, existe uma reação dos setores, né, sociais brasileiros com relação à obesidade. É uma reação ainda insuficiente, mas existe algumas reações. Nos países de baixa renda, praticamente não existe reação nenhuma a esse problema. Aqui é um gráfico evolutivo de 2000 até 2030 em homens e mulheres. Em vermelho e laranja lá em cima é o aumento aí da carga, né, de obesidade. E em azul escuro e azul claro é a diminuição da carga de subnutrição de 2000 nos últimos 23 anos e uma projeção para 2030. Então a gente vê claramente nessa figura aí que o problema da obesidade vem aumentando de forma global, extensivamente, exponencialmente, da subnutrição vem diminuindo ou estabilizando. Né? Aqui é a mesma coisa, só que a mudança percentual anual nos DALYs, né? E o que é alaranjado é obesidade, o que é azul é subnutrição. Então dá para dar uma olhada geral no gráfico e ver que as barras laranjas estão muito mais, tem uma área muito maior, né, do que as barras azuis, aí, mostrando também que a mudança percentual anual é maior na obesidade em relação à carga que ela traz para a sociedade. Então aqui é uma figura condensando tudo, né? A gente vê aqui um quiasma, né? Vocês lembram do quiasma óptico? Que ele tem duas ramificações e ele se cruza e depois ele vai se divergindo novamente. Então é isso que vem acontecendo. É uma mudança quiasmática nessa relação de obesidade com subnutrição. A parte superior do slide, que está em rosa, se diz respeito à obesidade, a parte em azul, abaixo do slide, diz respeito à malnutrição. Então, a obesidade ela tem acontecido com mais frequência, maior taxa, né? Maior incidência e prevalência em países com melhores condições financeiras, mas também em países com condições financeiras ruins, né? Do ano 2000 para cá, principalmente. E esses dailies, eles estão acontecendo, essa carga está acontecendo no mundo todo, mas nos países de alta renda ela já tem diminuído nos últimos anos por uma reação em vários setores para combater a obesidade, o que não vem acontecendo aí nesses países de baixa renda, né? Nós, em um ano, aí, em 2019, que foi o ano desse estudo, ocorreram 4.114.125 mortes relacionadas à obesidade. 82% de todas essas mortes ocorreram em países com baixo a médio desenvolvimento socioeconômico. Então, a obesidade mata mais, tem mais pessoas com obesidade em países mais ricos, mas ela mata mais em países mais pobres. O cenário mundial hoje aí é de 2 bilhões de pessoas, 600 milhões de pessoas obesas. Nós estamos próximos dos 3 bilhões de pessoas. Ali está milhões, mas não é milhões não, são bilhões, né, de pessoas no mundo com sobrepeso ou obesidade, e 988 milhões com obesidade mesmo. Isso corresponde a 38% de pessoas acima do peso no mundo todo e 14% com obesidade no mundo todo. E o cenário é muito parecido em crianças acima de 5 anos e adolescentes. A tendência é aumentar e chegarmos aí em 2035 a 4 bilhões de pessoas com excesso de peso no mundo todo, e 1 bilhão e 914 milhões de pessoas com obesidade mesmo no mundo todo. A gente vê aí os países de baixa renda e de média baixa renda, correspondente às cores azul escuro e azul claro.
onde a proporção de obesidade em crianças, meninos e meninas, está aumentando ao longo do tempo. Em adultos também está aumentando ao longo do tempo. E por que o problema é mais grave em países de baixa renda? Algumas explicações, algumas hipóteses, né? A educação alimentar é mais fraca, então precisa ter um programa de educação alimentar nas escolas. A família primeiro tem esse papel de responsabilidade de educação alimentar. Depois a escola, quando a criança começa a frequentar a escola. Se não tiver uma educação alimentar adequada, essa criança fica mais vulnerável. E quando adulta também, fica mais vulnerável a aceitar e consumir alimentos nocivos à saúde, que são os alimentos super industrializados, né? Ultraprocessados também, nós podemos dizer. Há uma tendência de um comportamento sedentário maior também relativo à parte educacional, ou até ao ambiente oferecido para se fazer exercícios físicos, atividade física, né? A gente sabe que o ser humano ele tem um comportamento imitador, né? É muito mais fácil que eu adote uma vida mais ativa se eu morar num bairro onde muitas pessoas fazem atividade física. Se eu morar num bairro onde não tem lugar para se fazer atividade física, não tem espaço, é muito mais provável que eu fique sedentário também, né? Então, esse meio ambiente, esse ambiente em torno das pessoas, ele precisa ser um ambiente que estimule, permita e estimule a prática de atividade física, o que nesses países de baixa renda é mais difícil de acontecer, né? Políticas públicas são mais fracas para controlar o abastecimento alimentar, ou seja, o que esse país recebe de alimentos, né? E o marketing, ele não tem controle, né? O marketing é feito e esse marketing é direcionado principalmente a crianças, né? Para consumir alimentos mais calóricos. E o serviço de saúde, obviamente, em países com menos recursos, eles são menos preparados para tanto prevenir a obesidade como tratar pessoas que já estão obesas. Por que a obesidade causa a morte precoce, mortalidade de forma geral e anos de incapacidade? Existem vários estudos, na verdade, epidemiológicos, várias coortes. Eu selecionei essas 4 rapidamente para ilustrar essa comprovação, essas evidências aí de que a obesidade ela traz problemas de saúde. Então, tem o primeiro aí, é um estudo norte-americano, NHANES. Esse é uma base, é um banco de dados que há décadas vem sendo fomentado aí para vários problemas de saúde nos Estados Unidos, inclusive para a obesidade, e o NHANES, ele mostrou que a obesidade aumenta riscos de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças da vesícula biliar, doenças cardiovasculares, né, dislipidemia, artrose. Esse outro estudo que vem abaixo é uma coorte de 121 mil mulheres enfermeiras, por isso chama estudo da saúde das enfermeiras, né, o Nurses Health Study, que foi realizado, esse estudo continua. Ele começou em 1976, e ele não vai acabar, ele não tem data para acabar, né? Ele vai analisando e produzindo dados pelo NIH. E essas enfermeiras, nesse recorte aí de 121 mil enfermeiras, num recorte de 10 anos, num segmento de 10 anos, elas tiveram mais diabetes, mais hipertensão, mais doença da vesícula biliar também. O estudo de segmento de profissionais de saúde é o que vem abaixo, conduzido aí pela Escola de Saúde Pública de Harvard, avaliou 51 mil, mas aqui foram homens e mulheres avaliados em cerca de 10 anos também. Mostrou a mesma coisa e acrescentou ainda acidente vascular cerebral como um problema associado à obesidade, independentemente se a pessoa tem hipertensão ou diabetes. Só por ser obeso ele tem mais risco de ter um AVC, né? E esse estudo, que tem um número impressionante de pessoas acompanhadas, né? 1.200.000 pessoas, já é um estudo em inglês, só em mulheres, no Reino Unido, na Universidade de Oxford, um segmento de 7 anos, e relacionou
correlacionou a câncer, né? A incidência, o aparecimento de câncer em pessoas obesas. Então, câncer do aparelho genital, como câncer de mama, endométrio, ovário, né? Em mulheres pós-menopausa, do tubo digestivo, né? Esôfago, colo, reto, pâncreas, fígado, isso tudo está aumentado na obesidade, e até cânceres hematológicos, como mieloma múltiplo e o linfoma não Hodgkin. Então, a obesidade, por si só, independentemente de outras doenças, ela é um fator de risco para doenças metabólicas, para doenças cardiovasculares e para câncer. É por isso que as pessoas morrem mais cedo ou ficam incapacitadas pela obesidade. É por esse caminho aí, felizmente. Né? O impacto econômico é extremamente grande, né? Nós vamos ver aí que em 2020 o mundo gastou 1,96 trilhões de dólares com a obesidade. E a expectativa, né, a perspectiva, né, desculpe, é ruim, para 4 trilhões e 320 bilhões de dólares em 2035. Isso tem uma repercussão sobre o produto interno bruto, dos países, ou do globo como um todo. O GDP aí é produto interno produto interno bruto. Ou seja, o impacto é maior, representa, né, essa fatia gasta, representa aí 2,4% desse produto interno bruto em 2020 e vai representar uma fatia maior ainda em 2035. Tá? Como vocês estão vendo aí, como eu ressaltei no slide. E esse impacto econômico ocorrem por custos diretos, né? Decorrentes aí do tratamento da obesidade ou das consequências da obesidade, mas também a produtividade econômica ela fica prejudicada. Quanto mais pessoas obesas, menor a produtividade econômica. Então, se a gente pensar em custos e não pensar na parte do sofrimento humano, mas só em custos, aqui, para avaliar essa vertente, nós vamos ver que é muito caro para um país ficar obeso. Imagina esse país de baixa renda que já tem vários problemas financeiros, essa população engordando. Vai ficar mais caro ainda para esses países. E a produtividade econômica vai diminuir no país. Por que isso acontece? A obesidade está relacionada com absenteísmo, faltas no trabalho. Ela está relacionada com presenteísmo. Presenteísmo é aquele indivíduo que vai ao trabalho, mas ele não consegue trabalhar, ele não consegue produzir pelas limitações que a doença traz. Né? Ou ele nem vai, que é o absenteísmo, porque ele não dá conta. Aposentadoria precoce e morte prematura. Então, esses fatores estão relacionados a uma menor renda para o país. É o impacto sobre a atividade econômica do país, da obesidade, né? Sobre essa atividade econômica. Então, nós estamos vendo ali que em 2020 foi 3 bilhões de dólares, em 2035, 9 bilhões de dólares. E o impacto aí sobre o produto interno bruto de país de baixa renda, nós estamos vendo agora país de baixa renda, ele está sendo progressivamente maior. No Brasil, nós temos um cenário muito parecido com o cenário mundial, ou seja, a prevalência de obesidade está aumentando ao longo dos anos, como vocês estão vendo aí. Em torno de 60% da população brasileira hoje adulta, ela está acima do peso. Ela está com IMC acima de 25. E de 20% a 30% aí da população brasileira está obesa. Nós estamos falando em quase 1/3 da população obesa, com uma doença crônica, né? Isso é extremamente representativo e preocupante. Em qualquer país, inclusive na nossa realidade aqui, né? Da mesma forma, isso interfere nos custos, né, ou na produção econômica do país. Como vocês estão vendo aí, a parcela de contribuição do absenteísmo, do presenteísmo aqui no Brasil, mas principalmente por morte prematura, que é essa parte rosa no gráfico, o tanto que a morte prematura contribui para esse impacto econômico, né? É a que mais contribui, as pessoas morrem antes, portanto, deixam, né, o mercado de trabalho mais cedo porque morreram. E os custos de saúde. Uma pessoa com obesidade, ela gasta muito mais em saúde. Ela consome mais remédio, ela consome mais consultas médicas, mais internações,
Então ela gasta muito mais. É caro para qualquer sistema de saúde e caro para ela mesma. Para ela mesma, né? A prevalência de obesidade ela pode ser observada também como muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E isso foi correlacionado com o impacto sobre o produto interno bruto, né, que vocês estão vendo ali na última coluna. Então, quanto mais alta é a prevalência de obesidade, maior essa influência da obesidade sobre o produto interno bruto de um país ou de uma comunidade, né? E abaixo, que vocês estão vendo no gráfico, é uma avaliação da preparação, do grau de preparação que um país tem, por score, para lidar com esse problema da obesidade. Países podem ser muito bem preparados, que é o verde, bem preparados, numa média, medianos, mediamente preparados, pobremente ou muito pobremente preparados. Cinco categorias aí, né? O impacto do sobrepeso aí, sobre a situação econômica aqui no Brasil, né, que não foge muito em relação ao mundo. No Brasil, nós estamos classificados em termos de prevalência como muito alta, né, em termos de 41% em 2035, atualmente 20% a 30%. Né. O aumento de obesidade, né, anual de obesidade também é alto, está crescendo muito aqui no Brasil. E nas crianças, muito alto, mais alto que nos adultos. Então, a obesidade aumenta exponencialmente em adultos, mas nas crianças numa velocidade muito maior. Aqui no Brasil, eu estou dizendo, né? O impacto aí sobre a economia, né? Sobre a carga de um país é muito alta aqui no Brasil. E o Brasil é considerado como um país bem preparado em relação à maioria dos países do mundo para lidar com a obesidade. Mas, como eu vou mostrar aqui, o Reino Unido, a Inglaterra, né, se a gente vê o último quadradinho em verde lá, ele é muito bem preparado, né? O Brasil, preparado, né, mas o Reino Unido muito bem preparado. Então, a gente pode melhorar. O que a gente quer é ficar igual aos países, né, seguir o mesmo rumo desses países mais desenvolvidos, né, tem um preparo muito maior para lidar com o problema, né. Esse slide mostra a influência, né, a prevalência de consumo, de mudança no padrão alimentar em relação a vários alimentos em países diferentes. De forma geral, o que a gente vê? Apesar de ter aumento de 2% do consumo de grãos integrais, frutas e vegetais, né, as leguminosas diminuíram, o consumo de leguminosas diminuiu no mundo todo, que é uma fonte proteica, né? E aumentou em 4% o consumo mundial de bebidas açucaradas. E o consumo de peixe permaneceu inalterado. Aqui é um gráfico que mostra o que seria ideal, essa linha pontilhada em relação ao consumo de alguns grupos alimentares, o que seria ideal. Isso foi feito... um estudo publicado, um grupo de especialistas da revista The Lancet, publicado na própria revista, né? O que é ideal de uma comunidade das pessoas ingerirem determinados alimentos? E eles, onde está 100 ali, a linha tracejada, é o ideal. Então a gente vê que em carne vermelha, starch vegetables, são vegetais que fornecem muito carboidrato, batata, mandioca, etc. Ovos, aves, né? Então a gente vê que em termos de carne vermelha e de carboidratos, mesmo fornecido por vegetais, está passando muito na maioria dos países aí. A primeira barra vermelha é global, é no mundo inteiro. E as barras de baixo são por países, por regiões, né, da Organização Mundial de Saúde. E aqui esses de baixo, castanhas, grãos integrais, legumes, frutas, vegetais de forma geral, peixes, leite, né? Tá faltando na maioria dos países, de forma global e na maioria dos países. E aqui seria a quantidade de morte, é o último slide, a quantidade de morte que poderia ser evitada só com melhora na alimentação. Nós estamos não falando nem em peso,
nem perda de peso. Nós estamos falando só de melhorar a qualidade da alimentação. Isso já diminui aí, em algumas formas diferentes de avaliação, de 19 a 23,6% de morte a menos. Quase um quarto aí, ou um quarto praticamente de morte, menos morte, só de melhorar a parte alimentar de uma população. Então a mensagem final é que a obesidade não pode mais ser negligenciada ou estigmatizada, como vem acontecendo no mundo em geral, mas aqui no Brasil, nossa cidade, nossa comunidade também. Então a finalidade foi mostrar esses dados, tanto para informar quanto para sensibilizar, e a gente não negligenciar mais. O médico tem responsabilidade, não é só o endocrinologista, todos os médicos têm, e profissionais de saúde, estendendo aos demais profissionais de saúde, têm responsabilidade por prevenir, diagnosticar, abordar, tratar a obesidade. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Desculpa aí passei o tempo um pouquinho, né? Mas eu acho que são informações muito importantes que eu queria colocar aqui nesse podcast. Doutor, nós que agradecemos muito. Sei que a gente já deu uma passadinha no horário, mas antes da gente encerrar, a gente tem só 2 perguntas para o senhor. Sobre essas dietas da moda, que a gente percebe muito que as pessoas fazem sem segmento nenhum, quais consequências que ela pode trazer para o indivíduo hoje em dia? Sim, as dietas elas têm base em evidência. Então, em todo o conhecimento em relação à alimentação que nós temos hoje, ele foi construído com base em evidências de estudos clínicos, de segmentos, né, prospectivos na área nutricional. Então, toda vez que o médico ele vai passar uma informação sobre alimentação, ele tem que checar se isso tem comprovação científica de benefício à saúde daquela pessoa. Então, as dietas da moda são dietas elaboradas de forma leviana, muitas vezes, e como é um médico, um profissional de saúde que está falando aquilo ali, por algum meio de comunicação para o seu próprio paciente, a tendência das pessoas é acreditar naquele profissional porque ele tem credibilidade. O médico ele tem credibilidade perante a sociedade. Ou seja, o que o médico fala, as pessoas tendem a acreditar bastante. Ainda. Então, o médico ele tem responsabilidade social no que ele fala, porque ele tem que levar informações que são verídicas, né? Que tem base de sustentação científica para esses pacientes. Então, essas dietas da moda, elas são imediatistas, geralmente elas vão trazer podem até trazer uma perda de peso, mas vai ser em curto prazo. Essa pessoa normalmente ela vai ganhar muito mais peso depois que ela não conseguir manter essa dieta. Na maioria das vezes são dietas radicais, né? Que a pessoa não consegue sustentar isso a longo prazo. E o que se tem falado muito hoje é a proteção que a massa muscular traz em relação à obesidade ou mesmo as complicações da obesidade. Então essas dietas elas desgastam e diminuem muito a massa muscular das pessoas, né, ao longo do tempo. Esse efeito sanfona de ganhar e perder peso, depois de algum tempo a massa muscular vai estar muito mais baixa, né? E a massa muscular ela protege em relação à obesidade e protege em relação às complicações que a obesidade pode trazer. Entendi. E doutor, para um paciente que sofre dessa doença crônica, só que ele depende do sistema público de saúde, quais que seriam as possibilidades de tratamento que a gente tem hoje? O tratamento farmacológico, né, ele avançou muito na obesidade nos últimos anos. Mas no SUS nós não temos ainda nenhuma medicação disponível para tratamento da obesidade, quem já é obeso. Então a abordagem desse problema no SUS é a abordagem não farmacológica. Existem algumas vantagens no SUS, que as equipes de saúde da família, elas são interdisciplinares, elas têm não só o médico, mas tem o enfermeiro, o nutricionista, que às vezes vem, participa, né, com matriciamento, ou com reuniões em grupos. Ela tem o educador físico, que pode ser incluído nessa abordagem, o fisioterapeuta, enfim. Por ser interdisciplinar, ela tem uma atuação super importante na prevenção e no tratamento da obesidade. Mas a gente sabe que pessoas obesas
a grande maioria delas precisa, além disso, de um tratamento farmacológico e algumas de tratamento cirúrgico também. E isso que não é oferecido ainda no Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Eu, em nome da Liga de Endocrinologia e Metabologia do Unisalesiano, agradeço a todos, agradeço ao doutor, à Suzane, pela presença e até o próximo episódio, que a Endócrino vai trazer mais um tema para vocês. Muito obrigado.